Ei, não passa esse vídeo não, é com você mesmo que eu quero falar. Eu não consegui dormir ainda, não consegui dormir. Mas o Senhor tem uma palavra pro teu coração. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Então preste atenção nisso aqui. Não foi à toa que o Senhor me tirou o sono. São exatamente... Alexa, me informe as horas. São 2h15. 2h15 da manhã. Entendeu, gente? E eu estou sem sono. E eu estava meditando na palavra do Senhor. E vim aqui como boca de Deus. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, Ele diz que o Senhor corrige a quem Ele ama. E eu tenho uma palavra pro teu coração. Está escrito lá em Mateus capítulo 3, que fala sobre o profeta, aquele João Batista. Espera só um pouquinho, não saia não. Espera para ver o que Deus vai falar para você. Que fala assim no capítulo 3 de Mateus. E naqueles dias, aparecendo João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir? Presta atenção, como era a pregação de João Batista. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado. Pá! Um machado. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não der bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, aleluia. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá nos celeiros o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, hoje em dia, ninguém está querendo ouvir. Hoje ninguém mais está querendo ouvir concerto nas igrejas. E quando você fala em concerto, você perde até a oportunidade de estar pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, a palavra do Senhor nos fala aqui que João Batista, ele pregava na autoridade do Espírito Santo de Deus. E ele falava com autoridade: raça de víboras. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Naquela época já era tempo de arrependimento. E imagina hoje, nós estamos vivendo nos últimos dias e as pessoas não estão querendo mais ouvir palavra de correção. Porque a palavra do Senhor diz que ele corrige aquele a qual ele ama. Ele ama a minha vida, ele ama a sua. Por isso que ele entregou o filho dele, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Deus olhou o mundo, ele olhou e viu o amor de Deus era de tal maneira pelas vidas, pelo ser humano, que ele deu o único filho que ele tinha, Jesus Cristo, que desceu do trono de glória, deixou o reinado de glória dele, se fez homem, 100% homem, 100% Deus, se fez carne, veio para este mundo. Louvado seja Deus, morreu morto de cruz, foi humilhado, crucificado. Aleluia. E João Batista, ele foi levantado por Deus, aleluia, pela autoridade do Espírito Santo de Deus para pregoar. E dizia que o que estava vindo era maior do que ele. Louvado seja Deus. E hoje ninguém está querendo ouvir palavra de conserto. Lá naquela época tinha palavra de conserto, irmãos. Naquela época tinha palavra de conserto. Hoje os crentes é Nutella. Hoje os crentes não é mais crente raiz. Que sabe que quando existe uma palavra de conserto na igreja, é porque precisa se consertar. Mas os crentes hoje, não sei o que, a irmã tá falando comigo. A irmã tá dando indireta pra mim. Porque é isso, porque é aquilo. Glória a Deus, aleluia. Se arrependa dos seus pecados enquanto é tempo. Jesus está voltando. E Jesus só vai buscar aquela igreja que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aquele que todos os dias se arrepende dos seus pecados. Que está todo dia analisando a forma que fala, que anda, que pensa. A forma que se veste. A forma que está diante da sociedade. Quem é você diante da sociedade? A palavra do Senhor nos fala aqui, aleluia, em Mateus 14. Louvado seja Deus que João Batista, louvado seja Deus pelo fato dele pregar a verdade, dele mandar o povo se consertar. A palavra do Senhor falou que Herodes, aleluia, ele se envolvia com a cunhada. Aleluia. Ele se envolvia com a cunhada, com Herodias. Aleluias. E pelo fato dele falar do pecado que ele não escondia. Ele não escondia, ele ia lá e dizia. Ele ia lá e falava do pecado. Hoje as pessoas não estão mais querendo que apontar o pecado. Se tem pecado dentro da igreja, tem que falar. Quem estiver andando em pecado, tem que confessar. Confessa seu pecado. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Alcançará a misericórdia. Tem que a gente se arrepender e se consertar dentro do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos fala, louvado seja Deus, que João Batista ele pagou com a vida, porque ele pregava a verdade. Ele pregava a verdade de Deus. Aleluia. Clama, clama, clama. Aleluia. Clama a Deus. E se você se arrepender, Deus vai perdoar seus pecados. Abandona o pecado, abandona o erro. Abandona a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos.
Abandona a prostituição. Abandona. Abandona aquilo que desagrada a Deus. Abandona. Porque ainda dá tempo. Enquanto há vida, há tempo de se arrepender. E a palavra do Senhor diz que quando chegou o momento que estava festejando Herodes pelo fato de ser o aniversário dele, glória a Deus, a filha de Herodias, ela começou a dançar e agradou os olhos do rei. Aleluia. E a palavra do Senhor fala, louvado seja Deus, que ele disse para ela, pede o que queres. Aleluia. E ela disse, eu quero a cabeça de João Batista. Por quê? Porque ela foi, olha só, ela foi contaminada pela mãe. A mãe dela contaminou a mente dela e pediu a cabeça de João Batista. Dá-me a cabeça dele, dá-me a cabeça dele num prato. Aleluia. E por um momento a palavra do Senhor diz que o rei ele ficou afligido. Aleluia. Mas ele teve que cumprir a palavra dele, porque ele estava na mesa com várias pessoas e ele não podia voltar atrás com aquilo que ele tinha dito. E trouxeram a cabeça de João Batista degolado pelo fato dele pregar a verdade. E hoje, quando a gente prega a verdade dentro das igrejas, quando a gente prega aquilo que desagrada ao Espírito Santo de Deus, aleluia, nós somos vistos como crentes quadradas, como crentes quadrados, pessoas que se levantam. Louvado seja Deus, agradecido seja o nome do Senhor. Nós somos perseguidos por pessoas dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria vizinha, dentro do próprio meio em que nós vivemos, do próprio meio do povo de Deus. Nós somos caluniados, nós somos taxados como a crentona, como crentão. Eu digo, vou continuar pregando. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu vou continuar pregando a verdade. Queira ou não queira, estarei falando a verdade de Deus. Então receba, porque a palavra do Senhor diz que ele está como uma pá. Aleluia. Aqui no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 12, diz que na mão do Senhor existe uma pá, e limpará toda a eira, e recolherá no seu celeiro trigo. O trigo, aleluia. Quando o trigo, quando ele é esmagado, louvado seja Deus, ele dentro vem o trigo. Aleluia. Ele tem semente, ele tem coisa boa, ele tem algo para dar, ele tem algo para alimentar. Louvado seja Deus, mas a palha, aleluia, o joio. O joio, quando você aperta assim e assopra, só tem palha. Mas o trigo não. O trigo tem alimento, o trigo tem presença, o trigo faz a diferença na terra. Louvado seja Deus. E aí eu te pergunto, tu é trigo ou tu é palha? Aleluia. Tu é boca de Deus na terra? Aleluia. Tu és a voz que clama no deserto? Receba essa palavra de Deus. É palavra de conserto, mas o Senhor te ama, o Senhor me ama, por isso que Ele quer consertar a minha vereda e a tua, para que a gente possa se encontrar naquele grandioso e eterno dia. E ouvir Ele dizer, vinde bendita do meu Pai, vinde bendito do meu Pai para o lugar ao qual eu vos preparei. Fica na paz do Senhor e Deus abençoe a você que ficou até o final a ouvir o que Deus tinha para falar. A paz do Senhor